Aleluias. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Vamos dizer que o Senhor é grande nesta noite. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte. Ele é alegria. Oh, aleluia. Ele é a alegria de toda a terra. Ele é a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória, em que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Vamos engrandecer o nome do Senhor. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te, Paizinho. Agradeça ao Senhor aí no teu lugar. Agradeça ao Senhor por tudo que Ele tem feito, por tudo que Ele é. E agradeça também pela fé, por aquilo que Ele ainda há de fazer na tua vida, porque grandes coisas o Senhor ainda fará na minha e na tua vida, em nome de Jesus. Oh, aleluias, aleluias, aleluia, aleluia. Vai engrandecendo o nome do Senhor aí na tua casa, aí onde você estiver. Engrandeça, adore e exalte o nosso Deus, Ele é digno. Aleluias. Adílio, quanto tempo, que Deus te abençoe. Pastora Tânia, Diva, Evangelista Elisa. Adore o Senhor aí no teu lugar. Adore o Senhor na tua casa. Ele é a alegria de toda a terra. Independente do que esteja acontecendo, Ele é a alegria de toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor. Fátima, glória a Deus. Adore a Ele. É o Senhor. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Engrandeça o Senhor. Engrandeça Ele, Ele é digno de toda honra, Ele é digno de toda glória, Ele é digno de todo louvor, Ele é digno de todo domínio, aleluia. Ele é digno do seu louvor e da sua adoração, independente do que esteja acontecendo na minha e na tua vida, Ele é digno. Ele é digno de que nós o adoremos, o engrandeçamos em todo tempo, em todo tempo, em todo tempo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Oh, Deus maravilhoso. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te. Obrigada, Jesus. Obrigada pela obra que tem feito nas nossas vidas. Obrigada, Senhor, por tudo que tens feito. E te agradecemos também por aquilo que há de fazer, Senhor. Deus maravilhoso. Aleluia. Santo, santo, santo. Seja exaltado nesta noite, Espírito Santo de Deus. Seja glorificado, Senhor, neste lugar. Aleluias, aleluias. Oh, aleluias. Que a paz do Senhor seja com todos, amém. Que Deus abençoe você que já está aí acompanhando. E aqueles que forem se achegando também, que a paz do Senhor esteja em nossos corações. Louvado e exaltado seja o nome do Senhor, o nosso Deus. Estamos aqui mais uma noite para adorar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Ele é digno.
Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração, independente de qualquer coisa. E principalmente nos dias maus, são os momentos em que nós mais precisamos engrandecer, adorar e exaltar o nome do Senhor Deus Todo-Poderoso. Nós vamos meditar na palavra, mas antes eu já quero orar com você, você que já está aí, aqueles que estão se achegando também. Vamos orar, agradecer ao Senhor pelo privilégio de poder nos reunir neste lugar, com os meios, com as ferramentas que o Senhor nos deu diante desta situação em que todos estamos vivendo. Na quarta-feira eu não tive condições de fazer a transmissão, estava um pouco indisposta, mas o Senhor está no controle de todas as coisas e hoje estamos nós reunidos aqui em nome dEle, amém? Então aí onde você estiver, feche os teus olhos, vamos orar ao Senhor, pedir para que Ele fale conosco nesta noite. Ao final dessa transmissão nós vamos levantar um clamor, nós vamos engrandecer ao Deus Todo-Poderoso, mas nós não podemos iniciar este culto, essa transmissão, ainda que seja por um breve momento, sem clamar ao Pai, amém? Deus querido, Deus amado, Deus Todo-Poderoso, eu quero desde já te agradecer por cada vida que o Senhor tem permitido participar comigo nestes dias em que nós temos feito as transmissões. Obrigada pela vida deste homem, desta mulher que já está aqui nos acompanhando. Já apresento diante do Senhor também a vida daqueles que irão nos acompanhar no decorrer desta transmissão. Que cada lar aqui representado seja alcançado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos espirituais, que o Senhor venha abrir os nossos corações, para que a palavra que será liberada, para que a palavra que será ministrada venha de encontro às nossas necessidades. Fala aquilo que nós precisamos ouvir, Senhor. E ainda que o Senhor diga algo que não seja agradável à nossa carne, que nós venhamos ser constrangidos pelo Teu Espírito Santo, para que a Tua palavra ela venha surtir o efeito para o qual ela está sendo enviada, porque em tudo há um propósito, Senhor, e que o propósito do Senhor se cumpra nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Aleluias. O Senhor vai falar poderosamente conosco nesta noite, eu creio, assim como Ele já começou a falar comigo, no momento em que Ele me entregou esta palavra, eu creio que Ele vai falar contigo. Então eu quero que você abra a sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29. Vou esperar todos encontrarem, vou dar um minutinho aí para cada um de vocês. Deisoca, paz do Senhor Jesus, a Edilane, a irmã Maria, o irmão Adalberto, que Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. O Felipe também, quanto tempo que eu não te vejo, hein, bênção? Saudade de vocês. Pastora Rose, que Deus abençoe a Rosineide, Pastor Israel, glória a Deus, que Deus abençoe cada um de vocês que aí estão e cada lar, cada família representado, amém? Nós vamos acompanhar aqui então, no livro do profeta Jeremias, no capítulo de número 29, nós vamos ver alguns versículos e depois nós vamos entender o contexto de forma geral, amém? Mas eu quero que você comece acompanhando comigo, veja o que está escrito no versículo de número 1. São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou a Jerusalém, ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Pula e vá comigo agora no versículo de número 4. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Versículo de número 7. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Veja comigo agora o que está no versículo de número 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor,
pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Amém? Aleluias. Então vamos lá. O profeta Jeremias foi um profeta direcionado pelo próprio Deus. O profeta Jeremias, assim como os demais profetas, usados pelo Senhor, guiados pelo Senhor, direcionado pelo Senhor, ele falava, ele trazia a palavra ao povo consoante aquilo que vinha do próprio Deus para ele, amém? Houve um tempo na terra em que, infelizmente, nem todos tinham livre acesso ao trono da glória. Houve um tempo na terra em que não havia o Espírito Santo como há nos nossos dias, onde você e eu que temos uma experiência com o Senhor, que conhecemos a Deus, sentimos diretamente a presença do Senhor e ouvimos o Senhor falar diretamente conosco. Nesta ocasião, não havia Espírito Santo sobre a face da terra. O Espírito Santo estava na glória. Então Deus elegia profetas, Deus elegia homens que eram usados como boca de Deus aqui na terra para falar exatamente aquilo que Deus ordenava, amém? E o profeta Jeremias, nesta época, nesta ocasião, onde o povo de Israel se encontrava exilado na Babilônia, ou seja, estava cativo, estava aprisionado na Babilônia como escravos, fora da sua terra, fora do seu lugar de origem. Era ele que estava ali sendo usado como boca de Deus para direcionar o povo de Deus, porque entenda uma coisa, e é isso que nós precisamos começar a entender primeiro: ainda que o povo de Deus, que o homem, que a mulher de Deus esteja fora do lugar que ele deveria estar, no âmbito, o lugar preparado por Deus, ainda que o homem, que a mulher de Deus esteja ainda que temporariamente numa situação contrária, numa situação adversa que não era o plano, o projeto original de Deus para ele, para ela, o Senhor é com ele, amém? O Senhor não abandona os seus filhos, ainda que no exílio, ainda que no lugar do cativeiro, ainda que nos dias maus, ainda que no tempo de angústia, Deus jamais abandona os seus filhos. E aliás, principalmente no tempo de aflição, principalmente no dia de angústia, principalmente no meio do deserto, principalmente no meio do exílio, Deus jamais abandona os seus. Então, ainda que você e eu estejamos temporariamente, e você vai entender isso no decorrer da palavra, passando por uma situação adversa, por uma situação contrária, ainda que você e eu estejamos temporariamente fora da nossa casa, fora da nossa terra, porque você, mulher de Deus, você, homem de Deus, você sabe que nós estamos aqui nesta terra de passagem, amém? Você sabe que você e eu estamos aqui nesta terra de passagem, não é aqui o nosso lugar. Nós estamos neste mundo, mas nós não fazemos parte dele. E principalmente enquanto aqui estivermos, e ainda que a situação seja difícil, ainda que os dias sejam maus, como eram naqueles tempos, porque eles estavam, além de fora da sua terra, estavam numa condição de exilados. Ainda assim, e principalmente assim, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, Ele é comigo e Ele é contigo. Ele fala conosco, Ele nos ajuda, Ele nos fortalece, Ele nos levanta, Ele nos anima, amém? E Deus usou a vida do profeta Jeremias para falar com aquele povo. Deus falou com Jeremias e mandou Jeremias escrever carta para o povo que estava ao seu redor. E essas cartas, como nós vimos no versículo de número 1, Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos que também estavam cativos, ou seja, Jeremias estava falando com os seus irmãos que estavam enfrentando, que estavam passando a mesma situação contrária, a mesma situação que eles. Hoje nós nos encontramos diante de uma situação que não está atingindo só a A, não está atingindo só a B, mas está atingindo uma nação, está atingindo o mundo. E ali Deus usou Jeremias para falar com todos. Como eu creio que nesta noite Deus está me usando para falar com todos vocês que estão aí. E Jeremias escrevendo essas cartas aos sacerdotes, aos anciãos e aos profetas e a
todo o povo que Nabucodonosor havia tirado, deportado de Jerusalém, da sua terra de origem, para a Babilônia. Ele começou a dizer aquilo que Deus o havia ordenado, aquilo que Deus havia falado. E eu pedi para você pular alguns versículos, que foi o que o Senhor me chamou muito a atenção para a palavra nesta noite. E nós vemos aqui no versículo de número 4 o seguinte: assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel. Primeira coisa, quem falou foi o próprio Deus, amém? Quem estava ali falando através do profeta Jeremias foi o próprio Deus. E é interessante que o Senhor continua aqui no versículo de número 4 dizendo o seguinte: a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Nós temos ministrado aqui há alguns dias, temos feito várias transmissões nos últimos dias, e algo que eu tenho afirmado para você, e não só eu, mas você que tem estado aí na direção do Senhor, você que tem estado buscando ao Senhor, você que tem se alimentado verdadeiramente da palavra do Senhor, você já entendeu que tudo que está acontecendo no nosso meio é o próprio Deus. Tudo que nós temos passado, tudo que nós temos enfrentado é o próprio Deus. Assim como foi Deus que soltou as pragas no Egito, assim como foi Deus que endureceu o coração de Faraó, mais uma vez o Senhor vem nos dizer que não é o inimigo, que é o próprio Deus nesta situação, que o próprio Deus tem permitido tal coisa. E aqui nós podemos ver que o Senhor, ele declara que foi ele mesmo, o próprio Deus, que deportou de Jerusalém, exilou de Jerusalém para a Babilônia vários dos seus filhos. São situações que você e eu muitas vezes não entendemos, mas o próprio Deus nos permite passar. Em alguns momentos para nos provar e outros momentos para trazer conserto, amém? E o que nós temos enfrentado nos dias de hoje, nós temos enfrentado porque o próprio Deus permitiu, e eu entendo, e assim como eu creio que você também já entendeu, para trazer conserto, porque infelizmente a humanidade e infelizmente principalmente a igreja de Cristo está fora da direção do Senhor. Não estava agindo, não estava andando, não estava caminhando da forma que deveriam. Então o Senhor se levantou e permitiu tal situação, assim como naqueles dias onde o povo estava em rebeldia, onde o povo estava em desobediência, onde o povo estava em fora da direção do Senhor, onde o povo estava adorando outros deuses, um povo que ele criou para si, uma nação que ele chamou para si, um povo que ele elegeu para si, que não olhavam para ele como Senhor, que não reconheciam como Deus, que haviam perdido o temor, e tudo que faziam era murmurar. Então o Senhor, por conta de tudo isso, permitiu que Nabucodonosor, rei da Babilônia, viesse e levasse para a Babilônia para trabalhar ali no exílio o seu povo. Mas entenda que o nosso Deus, ele é tão maravilhoso, o nosso Deus, ele é tão misericordioso, que mesmo diante daquela situação, o Senhor não virou as costas para o seu povo. Amém? Assim como nos dias que nós temos enfrentado, diante de tudo isso, o nosso Deus também não virou as costas para nós. Então, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente não saiba, ainda que a gente não veja como vai ser o escape, somente creia que Deus é contigo e que mesmo no meio deste exílio, que mesmo no meio desta dificuldade, Ele trará o escape, Ele trará a resposta, Ele será contigo e te ajudará. Ele está no controle de todas as coisas. Eu vou dizer para você mais uma vez o que eu já disse antes e digo de novo. Deus não perdeu o controle da situação, muito pelo contrário, Ele está no controle de tudo. E aí ele continua dizendo para o povo aqui, Jeremias, escreve assim, ó. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E Deus começou a declarar: edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto, tomai esposas, gerai filhos e filhas, tomai esposas para os teus filhos e filhas, multiplicai-vos. Deus, ele disse o seguinte:
mesmo no meio da dificuldade, continuem vivendo plenamente. Mesmo no meio da aflição, continuem vivendo. Mesmo no meio da angústia, continuem vivendo. Mesmo fora da tua terra, continua vivendo. E continua vivendo não de qualquer jeito. Continua vivendo da melhor maneira possível. O Senhor estava declarando que mesmo diante daquela situação contrária para eles ainda, era para eles continuarem vivendo e vivendo da melhor maneira possível. Não cabisbaixos, não se sentindo derrotados, mas em meio à dificuldade, glorificando ao Senhor e crendo que Deus era com eles. No meio de tudo isso, tem pessoas que já se entregaram, tem pessoas que baixaram a cabeça, tem pessoas que já desistiram. No meio de tudo isso, tem pessoas que já se sentem e se permitiram ser derrotadas, quando na realidade não. É principalmente diante da dificuldade, é principalmente diante do dia mau que você e eu temos que nos levantar, que você e eu temos que nos erguer, que você e eu temos que caminhar, que você e eu temos que continuar. Eu trabalho. E no meu segmento, assim como quase que 100%, foi bem atingido, porque os meus clientes, as portas se fecharam. E todos os dias, ainda que da minha casa, eu organizo o meu horário de trabalho e eu faço o que eu tenho que fazer, eu entro em contato com o que eu tenho que entrar, nem que seja para ouvir, está em home office. Mas imagina se mesmo no meio de tudo isso, eu simplesmente fechasse o meu computador, eu simplesmente deixasse tudo para lá e falasse assim, não vou achar ninguém mesmo, não vou conseguir nada enquanto essa situação não melhorar, enquanto o isolamento não for suspenso, eu não vou conseguir falar com ninguém mesmo, então não vou fazer nada. Que honra teria nisso? Como que o Senhor seria comigo? Como que o Senhor me ajudaria? Como que o Senhor me sustentaria se no meio de tudo isso eu tenho que fazer a minha parte e não fizesse? Então Deus falou assim, principalmente agora, faça o teu melhor. Principalmente no meio da aflição, faça o teu melhor. Principalmente diante do problema e da tua dificuldade, faça o teu melhor. Sabe por quê, meu amado? Porque enquanto você e eu fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Mas infelizmente existem muitas pessoas que só querem que Deus faça e não querem fazer nada. Tem gente que fica esperando literalmente o milagre cair do céu, mas não move, não gera o milagre. Deus, ele vai fazer? Vai. Deus, ele vai responder? Vai. Mas ele não vai fazer, ele não vai responder nem para qualquer um e nem para todos. Deus estará com aqueles que permanecerem na posição. Já falei isso e falo de novo. Você precisa fazer a tua parte, mesmo no meio do exílio. Mesmo no meio da dificuldade, mesmo no meio do isolamento, mesmo em meio ao caos, faça o teu melhor, porque ao Senhor agrada que você o honre, o adore, principalmente nos dias maus, porque é fácil adorar a Deus quando está tudo bem. É fácil adorar a Deus quando aparentemente está tudo lindo e maravilhoso, mas é principalmente no meio da dificuldade que você e eu temos que olhar para o céu e dizer, Senhor, eu continuo crendo. Senhor, eu continuo confiando. Senhor, eu continuo na certeza que estás no controle e no tempo oportuno irás responder. Então Deus disse assim para os exilados, que ele permitiu que estivessem naquela situação. Vivam e vivam plenamente. Então, primeira coisa que o Senhor está mandando eu te dizer aqui nesta noite, não se entregue. Diante desta situação que todos nós estamos enfrentando, não é o momento de você se entregar, não é o momento de você jogar a toalha. É o momento de você se levantar e fazer o teu melhor. É o momento de você se levantar e fazer o teu melhor. Adorar ao Senhor, engrandecer o Senhor, exaltar ao Senhor e cumprir com as tuas responsabilidades aqui na terra também. Faça a tua parte. A palavra do Senhor diz que o trabalhador é digno do seu salário, ou seja, só é digno de ser recompensado aquele que faz a parte que cabe. Faz a tua parte na tua casa, como mãe, como esposa, como filha. Faz a tua parte como servo, faz a tua parte. E quando chegar o tempo, o Senhor ele vai te honrar. E aí ele continua dizendo aqui, olha que interessante. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei e orai
por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olha o que Deus está dizendo para o povo. Deus está dizendo assim: sabe este lugar onde você se encontra? Sabe esta terra onde você está? Sabe esta situação que você está enfrentando? É para você orar por ela. É para você orar para que haja paz nela. Porque se houver paz nela, haverá paz para você. Pastora, como assim? Quer dizer que Deus disse para o povo que era para o povo orar por aquele lugar? Principalmente porque o povo estava lá. É para você orar por este lugar onde Deus te colocou. É para você orar por esta situação que Deus está te permitindo passar, para que haja paz. É para você orar para que haja conserto. É para você orar para que haja transformação. É para você orar para que onde você está com os seus pés colocados, o Senhor te honre. É para você orar. É para você orar por este país. É para você orar por esta casa que você mora. Para de reclamar da casa que você mora. Tem gente que só reclama de onde mora. Essa casa isso, essa casa aquilo, não vejo a hora de sair daqui. É para você orar pelo lugar que Deus te deu, pelo lugar que Ele te colocou. Porque tem tanta gente que não tem um teto sobre a tua cabeça e gostaria de ter um pedacinho, um cômodo desse que você tem na sua casa. Para de reclamar do teu lar, para de reclamar. Como que você quer que Deus te coloque num lugar melhor se você não agradece nem pelo que você tem? A palavra do Senhor diz que se nós formos fiéis no pouco, sobre o muito Ele nos colocará, amém? Agradece ao Senhor todos os dias. Senhor, obrigada pelo teto que está sobre a minha cabeça. Ainda não é o lugar dos meus sonhos, mas eu creio que no momento oportuno o Senhor vai me conceder. Mas eu te agradeço, Deus. Obrigada. O Senhor, Ele disse aqui: procurai a paz da cidade, procurai a paz do lugar, procurai a paz da situação pela qual você está enfrentando. E Ele diz aqui, porque na sua paz vós tereis paz. Deus nos permitiu passar pelo isolamento. Deus permitiu chegar coronavírus na nossa porta, no nosso país. Deus te permitiu passar por esta situação difícil. No meio de tudo isso, o que você vai fazer? Você vai orar para que haja paz. Você vai orar para que haja o manifestar do Senhor. Você vai orar para que Deus te permita passar por esta situação, sair deste momento da melhor maneira possível. Porque enquanto você estiver orando para que o Senhor entre com providência, Ele vai trabalhar em teu favor. Enquanto você estiver orando pelo teu país, Ele vai trabalhar em teu favor. Mas tem gente que não está nem aí. Tem gente que não se preocupa. Pelo contrário, só reclama. Só murmura. Reclama de ter nascido no Brasil, quer sair do Brasil, quer fugir do Brasil. Você já percebeu que não adianta fugir do Brasil? Que quando a justiça do Senhor ela chega, ela alcança onde for. Olha a Itália, olha a Espanha, Estados Unidos, China. Não tem para onde fugir, meu amado. Não tem para onde se esconder. Não tem. Não tem. É impossível fugir do Senhor. Nós vemos o nosso irmão Jonas. Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele foi para Tarsis. Oposto. Não tem para onde fugir, não tem para onde se esconder. O que nós precisamos é fazer aquilo que a palavra do Senhor nos orienta. O povo de Israel estava perdido no meio do exílio e o Senhor ali no meio da dificuldade trouxe a direção. No meio da dificuldade Deus liberou uma palavra. Não foi antes, não foi depois, foi no meio, foi durante. Durante tudo isso que nós estamos enfrentando, Deus tem falado, Deus tem bradado, mas só aqueles que estiverem dispostos a abrir os seus ouvidos vão ouvir, vão entender e vão fazer. E aí a carta que Deus mandou Jeremias escrever continua dizendo assim, eu quero que você preste atenção comigo no que está escrito no versículo de número 10. Assim diz o Senhor. Veja que o profeta enfatiza mais uma vez, quem está falando é Deus. Você está entendendo?
Quem está falando não é Jeremias. Quem está falando não é Juliana. Quem está falando não é o fulano. Quem está falando não é o Beltrano. Assim diz o Senhor. Preste atenção nisso, verso de número 10. Logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Jeremias, ali de Jerusalém, mandou a carta e ele disse assim: olha, assim que se cumprir um prazo determinado aí na Babilônia, ou seja, no exílio, ou seja, no coronavírus, ou seja, no desemprego, ou seja, na dificuldade, ou seja, na provação, quando passar o determinado tempo da prova, porque entenda, meu amado, a prova não dura para sempre, amém? Oh, aleluias. Há um tempo determinado, mas este tempo não é meu nem seu, é do Senhor. Este tempo de provação, o tempo de exílio na Babilônia, quem determinou não foi o homem, foi Deus. Foi Deus que determinou o tempo da prova. Vai cessar esta praga quando der o tempo exato que Deus determinou. E Deus diz assim: assim que cumprir-se o prazo, o tempo da Babilônia, que aqui no caso eram 70 anos, olha o que o Senhor diz: atentarei para vós outros que estão no meio disto, no exílio, e aí sim a minha boa palavra os alcançará, e eu vou tirar vocês daí, vou trazer de volta para a tua terra. Ou seja, quando passar o tempo da prova, fique tranquilo. A minha boa palavra, a minha promessa, a bênção vai te alcançar e eu vou te trazer de volta. Meu amado, te anima. Isso não vai durar para sempre. Nós não vamos passar uma eternidade na provação. Nós não vamos passar uma eternidade exilados. Nós não vamos passar uma eternidade em sofrimento se nós estivermos debaixo da palavra do Senhor. A provação que você enfrenta, a provação que eu enfrento como igreja, como nação neste momento todos juntos, ou ainda esta prova que você esteja enfrentando aí no teu lar, mulher, esta prova que você esteja enfrentando no teu lar, meu irmão, ela não dura para sempre, ela tem hora, ela tem data para terminar, e eu profetizo sobre a minha vida e sobre a tua vida, que o tempo da provação está chegando ao fim em nome de Jesus. Mas para que a boa palavra do Senhor me alcance, porque esta palavra é para mim também, para que a boa palavra do Senhor te alcance e para que Ele nos traga de volta para o lugar onde nós vamos gozar das bênçãos dEle, nós precisamos estar na posição, fazendo o nosso melhor, confiando e buscando que o nosso Deus está no controle de todas as coisas. Oh, aleluia! Você e eu não podemos estar de qualquer maneira, fisicamente e espiritualmente falando. Não. E aí o Senhor continua dizendo aqui, no versículo de número 11. Eu sei, o Senhor declarando, eu sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você acha mesmo, e eu disse isso aqui dias atrás, você acha mesmo que alegra ao Senhor ver um filho, uma filha, um ungido, uma ungida, passando dificuldade, chorando, entristecido, sendo humilhado, sendo maltratado? Lógico que não. Nosso Deus não é um carrasco, nosso Deus, Ele é bom. Ele é pai daqueles que reconhecem a seu filho Jesus como Salvador. O Senhor é o primeiro a querer nos ver bem. Quando Ele formou Adão e Eva, não foi para viver uma vida miserável. Quando Deus formou Adão e Eva, quando Deus formou a mim e a você, foi para que nós vivêssemos com Ele no paraíso. Para que comêssemos e bebêssemos literalmente do melhor desta terra. Sem muitos esforços e principalmente o plano original de Deus para as nossas vidas é que nós nos encontrássemos pessoalmente com Ele, face a face na viração do dia, todos os dias.
O Senhor, Ele declara: eu sei que vocês estão no exílio, eu sei que vocês estão na terra que não é a de vocês, eu sei que vocês estão passando por problemas, eu sei que estão passando por adversidades, eu sei que estão passando por aflições, e na sua grande maioria fui eu que mandei, ou na sua grande maioria, aliás, em todas elas fui eu que permiti, porque nada acontece sem a permissão do Senhor. Nem quando é o agir das trevas não é sem a permissão de Deus, porque até para tocar na minha e na tua vida, Satanás precisa da permissão do Senhor. Para tocar em mim e você, os anjos do Senhor precisam dar licença para que o adversário ele venha e toque, porque ao meu redor e ao teu redor estão os anjos do Senhor, nos guardando, nos livrando e nos protegendo de todo mal. Então é óbvio que Deus sabe o que está acontecendo nos nossos dias, é óbvio que Deus está vendo, é óbvio que o Senhor sabe o que está acontecendo com você e o que está se passando aí na tua casa, na tua vida, na tua mente, no teu coração, no teu ministério, nas tuas finanças, no teu trabalho. Deus conhece tudo, Deus sabe de tudo. E Ele diz para mim e para você nesta noite: eu sei o pensamento que tenho sobre vós. Os pensamentos que eu tenho sobre vós são pensamentos de paz e não de mal. Porque você acha mesmo que Deus seria capaz de mandar Jesus, o seu único filho até então, em forma de carne, vir a este mundo, sofrer tudo o que sofreu, pagar o preço que Ele pagou pela minha e pela tua vida, porque Ele nos ama? Foi por mim, foi por você que Jesus abriu mão da sua glória. Foi por mim, foi por você que Jesus desceu até esta terra e por livre e espontânea vontade subiu naquela cruz, verteu até a última gota do seu sangue para nos resgatar, para nos comprar de volta para o Pai, que tem ao meu e ao teu respeito pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos. Deixa eu te perguntar uma coisa: qual é o fim que você deseja para a tua vida? Quem é louco de dizer que o fim que deseja para si é de miséria, é de condenação, é de humilhação, é de fome, é de dor, é de angústia, é de vírus ou de qualquer outra coisa? Quem é o louco? Não. Eu tenho certeza que assim como eu, você deseja um final de paz e não de mal, de vitória, de conquista, de bênção, de superação, de felicidade, de alegria. Pois bem, o Senhor assina embaixo: é isso que Deus quer para mim e para você também. É isso que Deus tem para mim e para você também. Mas se nós estivermos na posição, porque eu já disse isso esses dias e vou dizer de novo: Deus é para todos, mas Deus não é de todos. E aí o Senhor continua dizendo aqui, quando isso acontecer, me invocareis, versículo 12, então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. O que o Senhor está dizendo aqui? Ele está dizendo que o povo até estava orando, mas ele não estava ouvindo. Enquanto o povo estava orando, em alguns momentos Deus realmente não estava ouvindo, não porque Ele não pode, mas porque Ele não queria responder. O povo estava orando para que o Senhor os tirasse daquela situação, e Deus estava dizendo: ainda não é tempo de ouvir, porque ainda não chegou o tempo de passar essa prova. Quando a prova passar, quando chegar o tempo dela acabar, aí sim você vai orar para mim e eu vou te ouvir. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. E aí diz o Senhor aqui, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Quando passarmos a buscar a Deus de todo o nosso coração. E ele continua dizendo aqui: congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Meu querido, minha querida, vai chegar o tempo em que a provação vai acabar, fisicamente, espiritualmente. Chegará o dia em que nós voltaremos para o Pai, porque nós não somos desta terra, amém? Vai chegar este dia.
Mas não só vai chegar o dia em que para a glória nós iremos com o Senhor. Vai chegar o dia em que, carnalmente falando, esta provação vai passar. O coronavírus vai passar. E aquilo que vier depois do coronavírus tem data para vir e tem data para ir também. A questão, entenda o seguinte, não é o corona, ou a falta de economia, o problema na economia, ou qualquer outro problema e dificuldade. Porque enquanto nós estivermos nesta terra, vamos passar dificuldades. A questão não é o que vai acontecer. E eu já disse isso também, digo de novo. A questão é a seguinte: como você e eu vamos nos portar quando acontecer? Como vai ser a minha reação e a tua reação no meio de tudo isso? Como nós vamos nos portar no meio de tudo isso? Como nós vamos reagir? Como vamos reagir no meio de coronavírus? Como vamos reagir no meio da dificuldade X, no meio da dificuldade Y, no meio do exílio, no meio do deserto? Não importa qual seja o problema, importa como você e eu vamos nos posicionar diante do problema. Importa o seguinte: ainda que exilado, ainda que numa dificuldade, ainda que no isolamento, ainda que no problema financeiro, ainda que no problema na saúde, nós vamos fazer como? Vamos abaixar a cabeça, jogar a toalha, fazer de qualquer jeito, viver de qualquer jeito? Ou ainda que diante do problema, ainda que diante da dificuldade, nós vamos nos posicionar e viver da melhor maneira possível, crendo e confiando que Deus está no controle e vai nos ajudar? Como que você vai agir? Como que você vai se portar diante desta dificuldade pela qual o Deus do céu está me permitindo passar? Se fosse Satanás, se fosse demônio, se fosse principado, se fosse potestade, a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos diz que você e eu temos poder para pisar a cabeça de serpente, de escorpião, que você e eu temos autoridade para ordenar e ele sair. Não é. Não é. Só o Senhor tem autoridade para fazer cessar essa praga. E a questão é, meus filhos, diante de tudo isso que vocês estão passando, porque eu permiti, porque eu tenho propósito, como vocês vão se posicionar, como vocês vão agir? Meu querido, minha querida, nós vamos orar. Mas o Senhor, Ele manda eu enfatizar mais uma vez para você, principalmente diante desta situação, principalmente diante deste momento de adversidade, de dificuldade, é nesta hora que você tem que viver plenamente no Senhor. Levanta a tua cabeça, faça o teu melhor. Faça o teu melhor dentro da tua casa, principalmente agora porque você está com a tua família. Faça o teu melhor. Faça o melhor para os teus. Tem tanta gente preocupada em sair, em viver lá fora e não quer viver o dentro. Faça o teu melhor para o Senhor. Você que está trabalhando home office, trabalha ainda melhor se você estivesse trabalhando na empresa. É que ninguém está vendo, o patrão não está vendo. Faça o teu melhor, porque o patrão não está vendo, mas o Senhor vê. Quantas pessoas talvez não estejam trabalhando home office, fazendo de qualquer jeito, corpo mole? Não, se você estivesse lá, você ia fazer de qualquer jeito? Não. Este é o momento de você fazer o teu melhor, de você viver o teu melhor. Como diz o Senhor aqui no versículo de número 7, procurai a paz da cidade para onde vos descerrei e orai por ela ao Senhor. Busque a Deus por esta cidade, por este país, por esta situação. No meio disso tudo, no meio do exílio, o Senhor mandava orar, pedir por aquele lugar a Deus. Senhor, tem misericórdia deste lugar, nem que seja só porque nós estamos aqui. Em nome do Senhor, você e eu ainda estamos nesta terra, então nós temos a obrigação de orar pela paz dela. Você e eu estamos nesta terra, fazemos parte deste mundo ainda. Você e eu temos obrigação de orar por ele. Larga de ser egoísta. Só preocupa-se consigo mesmo, com seus próprios interesses. Você tem que clamar a Deus não mais pelos teus próprios interesses, mas você está chegando no momento, chegou o momento que nós precisamos clamar a Deus
como igreja, como nação, como homem, como mulher, humanidade. Para de se preocupar só com seus interesses. Oh, meu querido, minha querida, eu falei aqui algumas transmissões atrás, eu chorei ao ver um vídeo onde o pessoal da CVC estava sendo demitido em massa. Eu chorei, aquilo doeu no meu coração. Eu estou preocupada, como eu disse, eu não posso dizer que não, fisicamente falando a gente é carne, mas a minha preocupação não é algo que me deixe em desespero, porque eu creio e eu sei que o meu Deus está no controle. Mas aqui eu tenho orado, todos os dias tenho clamado com pessoas em oração, intercessão. Nós temos orado muito para que o Senhor alcance a nação, para que o Senhor alcance os outros países. Vamos, em nome de Jesus, agir como cristão. Cristão significa ser como Cristo. Jesus pendurado naquele madeiro, prestes a dar o seu último suspiro como carne. Ele não estava preocupado com a dor que ele estava sentindo. Ele estava preocupado para que o Senhor perdoasse aqueles que o haviam colocado naquela cruz e estavam zombando dele porque não sabiam o que estavam fazendo. Vamos fazer a nossa parte e orar pela paz da cidade em que nós estamos. Vamos fazer a nossa parte, clamar ao Senhor no meio da situação e da dificuldade que nós estamos, buscando a Ele, porque vai chegar o tempo que Ele vai fazer cumprir os pensamentos que Ele tem ao meu e ao teu respeito, para nos dar o fim que desejamos. Amém? Quero te chamar para orar comigo neste momento. Fecha os teus olhos aí onde você estiver. Vamos falar com o Senhor, vamos orar a Deus, vamos levantar um clamor ao Senhor neste momento, para que Ele venha entrar com providência, para que Ele venha, no meio deste caos, no meio do exílio, no meio da dificuldade, no meio de coronavírus, no meio da situação, entrar com providência e nos trazer a paz que nós necessitamos, trazer a providência que nós precisamos. E vamos clamar sim ao Senhor, que se chegou o tempo de cessar, se chegou o tempo de acabar esta praga, que assim Ele venha cumprir na nossa vida e nos levar de volta para a terra boa. Vamos orar por aquelas vidas, por aquelas pessoas que não têm tido forças para clamar. Porque tem gente que não tem força para clamar. Vamos clamar ao Senhor como igreja, como corpo. E eu tenho certeza que assim como Deus atentou a oração do povo quando este ali se posicionou em buscar de todo o coração, o Senhor vai ouvir a minha oração também, em nome de Jesus, amém? Oh, aleluias! Deus querido, Deus amado, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, Criador do céu, Criador da terra, Criador de tudo que neles há. Deus que tem o domínio sobre tudo e sobre todos, como foi dito aqui, papai. Nem mesmo Satanás tem legalidade, tem autoridade para agir se o Senhor assim não conceder. Tu podes tudo, Deus. O Senhor pode qualquer coisa, Deus. Todo poder, todo domínio está nas tuas mãos. Diante de ti nós nos colocamos nesta noite como igreja, como corpo, como nação, como filhos e filhas, e clamamos ao Deus do céu, ao Deus Todo-Poderoso, que se levante para fazer cumprir o teu querer, a tua vontade, o teu propósito para as nossas vidas. Até porque, Deus, a tua palavra diz, como nós ministramos aqui nesta noite, como nós vimos, nós lemos, que os teus pensamentos ao nosso respeito são pensamentos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, Deus. Tenho certeza que nenhum dos meus irmãos, nenhuma das minhas irmãs deseja um final de destruição, de desgraça, não. Todos nós queremos um fim de bênção, um fim de glória, um fim de prosperidade, um fim de alegria, um fim de sucesso. E é isso que o Senhor tem para nós também. Estes são os teus planos, os teus projetos e os teus propósitos para nós. Mas é necessário que nós passemos pelo tempo do exílio, porque o Senhor mesmo nos permitiu, porque tem propósito nisso.
Deus, e neste momento de verdade, Pai, não nos importa muitas vezes nem entender o propósito para todos, como eu disse outro dia, que nós venhamos entender o teu propósito para nós, se cada um entender o propósito do Senhor para si, diante de tudo isso que está acontecendo, é o suficiente para a transformação. Deus, enquanto não chega ao final do prazo que o Senhor determinou para isso, que venhamos viver uma vida honrosa, que venhamos viver uma vida digna, que venhamos viver uma vida plena, uma vida cheia de Ti, uma vida, Deus amado, onde fazemos o nosso melhor, onde dedicamos o nosso melhor para os nossos ao nosso redor e principalmente para Ti. Que diante, Deus, do exílio, que diante de coronavírus, que diante de isolamento, que diante de qualquer dificuldade que o meu irmão, que a minha irmã esteja enfrentando, que ele viva uma vida cheia de Ti, Senhor, Te buscando, Te adorando, reconhecendo o Senhor como um Deus todo-poderoso que pode reverter em qualquer momento esta situação, mas que está no controle dela, Deus. Pedindo força para passar pelo que tiver que passar. Sim, Pai, se nós temos que passar por tudo isso como igreja, como filhos, como nação, como homem, como mulher, nós vamos passar, não adianta, não tem para onde correr, não tem para onde fugir, mas que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos dê direção, que o Senhor nos sustente, não permita que os nossos pés vacilem. Nós pedimos que o Senhor vá de encontro com os teus filhos e filhas que estão espalhados pela nação, pelo mundo inteiro, e não têm tido forças, Pai, para lutar, como a Rita, a prima da Elisa, como muitos familiares desses meus entes queridos que aqui estão também acompanhando essa transmissão, não têm tido forças. Que o Senhor, em nome de Jesus, venha fortalecer, que o Senhor abra a visão, a mente, o entendimento. Ah, papai, que no meio deste caos, que no meio do exílio, o Senhor traga paz para a situação. E que o Senhor venha nos reafirmar a certeza ao coração de que estás no controle no tempo oportuno, como o Senhor prometeu aqui, quando passar o tempo do exílio, eu atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, Senhor. Que a tua boa palavra se cumpra para comigo e para com os meus irmãos, em nome de Jesus. Que a tua boa palavra, que a tua boa promessa, Senhor, alcance cada lar que está acompanhando comigo e daqueles que irão acompanhar. Que a tua boa palavra chegue em cada lar, em cada família, trazendo a restauração, trazendo o novo de Deus para cada um deles, em nome de Jesus, a recompensa. Porque permaneceram fiéis no meio do exílio, porque permaneceram na posição no meio do deserto, porque em meio à dificuldade permaneceram te buscando e te adorando. Entra com providência, trazendo a cura que nós precisamos no tempo oportuno, porque isso o Senhor pode fazer e muito mais. Que o Senhor nos ajude em meio a tudo isso que estamos enfrentando, independente, Deus, de qual seja a dificuldade. Não estou me referindo só ao Covid, mas estou me referindo a qualquer necessidade, Deus, deste meu irmão, desta minha irmã, como a qualquer necessidade também sobre o meu lar. Que o Senhor venha, Deus, traga a resposta que nós precisamos, a cura, o milagre. Em nome do Senhor Jesus, não há o que o Senhor não possa fazer. Seja qual for a necessidade deste homem, ó Deus, seja qual for a necessidade desta mulher, ó Deus, alcança com misericórdia, com poder e autoridade. Não permita, Pai, em nome de Jesus, que de forma alguma nenhum de nós venha padecer diante desta situação. Porque temos clamado, temos buscado, temos confiado. Aqueles que estão na posição, Deus, não permita que sejam abalados. E aqueles que porventura estejam fora da posição, desperta, Deus, em nome de Jesus. Faz-se cumprir o teu propósito, faz-se cumprir a tua palavra, faz-se cumprir o tempo do Senhor, e que ao final de tudo isso, mais uma vez, venhamos olhar para o céu e te glorificar. Deus, nós te agradecemos porque até aqui tem nos sustentado. Nós te agradecemos porque até aqui tem nos fortalecido. Nós te agradecemos porque até aqui tem nos abençoado. E queremos, Deus, desde já te agradecer, porque temos certeza que não nos trouxe até aqui para deixar morrer no meio do deserto.
Se o Senhor foi conosco até aqui, se o Senhor nos permitiu chegar até aqui, nós vamos até o fim. E no final, Deus, nós vamos olhar para trás e vamos simplesmente glorificar o Senhor, porque mais uma vez foste conosco. Ebenezer, 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 Ebenezer. Que o teu nome, Senhor, seja glorificado em todo o tempo. Ser com este homem, ser com esta mulher, ser com esta família, ser com cada um de nós, em nome de Jesus. É isso que nós como igreja, Pai, te pedimos e desde já te agradecemos. Que assim seja. Aleluias. Que a paz do Senhor seja com todos. Amém. Nós estaremos aqui novamente no domingo, no próximo domingo agora. Nós vamos fazer a transmissão. E que o Senhor, Ele seja contigo. Mais uma vez, meu amado, diante desta situação que você está enfrentando, faça o teu melhor. E faça o teu melhor conforme as tuas forças e as tuas condições, porque aquilo que você não pode fazer, aquilo que eu não posso fazer, quem faz é o Senhor, amém? Que Deus te abençoe em nome de Jesus, a você e ao teu lar. A paz.